Imagine que você está sentindo fome e exatamente neste momento você sente o cheiro de um delicioso sanduíche. O que acontece nesse momento? Você acertou se pensou que a boca fica cheia d'água. Você não resiste e a sua boca morde o sanduíche. Seus dentes cortam o pão e o recheio. Esta mordida marca a largada do percurso que o alimento fará por um tubo com cerca de 9 metros de comprimento, por vezes mais largo, por vezes mais estreito. E detalhe, na maior parte, cheio de curvas. Alguns obstáculos vão diminuir a velocidade dessa jornada, que dura entre 12 e 14 horas. No final da jornada, as ligações químicas das moléculas do sanduíche estarão quebradas em porções tão pequenas que as células humanas poderão absorver os nutrientes. Não sei se você imaginou, mas no vídeo de hoje não falaremos sobre uma receita de sanduíche, mas sim do sistema digestório. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal, Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? Os animais necessitam de alimentos para conseguir energia e se desenvolver. Para que os alimentos ingeridos sejam aproveitados, o organismo os transforma passando por várias etapas. Esse processo recebe o nome de digestão. Os diferentes órgãos ou partes do corpo que participam desse processo compõem o sistema digestório. O organismo humano possui vários órgãos que integram esse complexo sistema. Vejamos agora quais são. Boca. Ao ingerir um alimento na boca, imediatamente você inicia a quebra do alimento através da digestão. À medida que você mastiga, sua língua mistura as partículas de alimento com a saliva. Esta umedece e amolece os alimentos para que possam ser engolidos com facilidade. Quando o alimento ingerido se transforma nessa massa úmida e mole, a chamamos de bolo alimentar. Quando o alimento é engolido, ele passa pela faringe ou garganta até chegar ao esôfago. Esôfago. O esôfago é um tubo que liga a boca ao estômago. Em um processo ao qual chamamos de peristaltismo, as paredes do esôfago executam um movimento com a finalidade de carregar o alimento pelo tubo até que este chegue ao estômago. Estômago. Milhões de glândulas situadas nas paredes do estômago produzem um líquido chamado de suco gástrico. O suco gástrico contém substâncias chamadas enzimas e ácido clorídrico, que ajudam a quebrar o bolo alimentar em partículas ainda menores. O estômago transforma o alimento em um líquido espesso chamado quimo. Esse processo não ocorre de uma só vez. Os amidos e açúcares são digeridos facilmente, de modo que permanecem no estômago por cerca de 2 horas. As proteínas permanecem entre 3 e 5 horas. E as gorduras podem ficar ainda mais tempo no estômago. Intestino delgado. A partir do estômago, o movimento peristáltico empurra o quimo para o intestino delgado, que é a parte mais comprida do sistema digestório. O alimento passa várias horas dentro desta parte do intestino. 2 glândulas, o fígado e o pâncreas, ligam-se ao intestino delgado por dutos ou tubos que são responsáveis por enviar sucos digestivos ao intestino delgado. O suco produzido pelo pâncreas ajuda na digestão de carboidratos, proteínas e gorduras. Já o fígado produz a bile, que tem a função de digerir gorduras. Algumas glândulas presentes no intestino delgado também produzem líquidos digestivos que auxiliam na digestão. O estômago não consegue digerir totalmente alguns alimentos e estes líquidos que são produzidos pelo intestino delgado ou levados até ele têm como função quebrar o que resta dos alimentos e transformá-los em substâncias químicas simples. E estas penetram na corrente sanguínea através das paredes do intestino delgado. O sangue leva as substâncias para as células do corpo e o corpo, então, as utiliza como um combustível que gera energia para o desenvolvimento do corpo humano. Intestino grosso.
Algumas substâncias, como as fibras presentes em muitos vegetais, não podem ser quebradas. Elas passam do intestino delgado para o intestino grosso, ou cólon. O intestino grosso é muito mais curto e largo que o intestino delgado. Nele é depositado tudo aquilo que o corpo não considera útil para o seu desenvolvimento. A estas substâncias rejeitadas pelo corpo, nós chamamos de dejetos. Eles se movimentam lentamente pelo cólon ao longo de um período de 10 a 20 horas. A água e os nutrientes que compõem os alimentos são aproveitados pelo organismo e o que sobra é eliminado pelas fezes que ficam armazenadas no cólon. E então, você concorda que o nosso corpo é cheio de mistérios? Deixe um comentário nos contando. E lembre-se, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar ele com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!